Bom dia, pessoal. Anderson Despachante. Eu queria aqui dar esse bom dia, né? Boa tarde ou boa noite a todos os nossos colegas despachantes mineiros e também despachantes do Brasil, pessoal. Pessoal, eu vou tentar ser bem breve aqui nesse vídeo, visto, né, que eu tenho andado meio sumido aí, né? Cuidando um pouquinho mais da minha saúde, das minhas atividades aqui com a minha família. Ora, eu não estou mais na capital, né? Estou ficando mais no interior. Mas tratando aqui das minhas obrigações aqui, né? E vamos lá. Pessoal, antes que alguém ou alguma entidade fale pelos cotovelos, pessoal, e que tente levar a nossa categoria de despachante a engano, como tem feito aí uma entidade, eu quero aqui falar para vocês, despachantes do estado de Minas Gerais, em especial, tá? Para que fiquem tranquilos no assunto que eu vou tratar aqui agora. Pessoal, o Supremo Tribunal Federal, o STF, desde o dia 23, tá? Está sendo votado a inconstitucionalidade da Lei 18.037 de 2009. O que é essa lei? É a lei, né, que determina que somente despachantes que atuem junto ao Detran, junto ao Estado, sejam aqueles inscritos em uma das entidades representativas, aos quais hoje temos 7 entidades, sendo uma delas a DESDOC. Então, pessoal, já existe a minuta do voto do ministro relator Nunes Marques para que julgue alguns artigos do decreto, tá? E também da Lei 18.037 constitucional. 99,9% que isso vai acontecer, que geralmente os ministros eles seguem o voto do relator. E, pessoal, com certeza, a entidade conselho já está usando essa minuta para levar a erro o judiciário, né? Se faz isso com a justiça, imagina com você, despachante, ignorante, que às vezes não sabe ler, não sabe interpretar um despacho do juiz, tá, pessoal? Essa semana eu tenho postado aí, a advogada, a doutora Simone, tem postado em várias ações as decisões judiciais, despacho do ministro Aires Brito e também do ministro Fachin, né, falando que os conselhos têm usado a via judicial para que regulamente, usando a justiça, para que dê entendimento da modificação do artigo 1º da Lei 10.602. O ministro foi bem inteligente falar isso, que aquilo ali não é meio de de mudar o artigo 1º, porque o artigo 1º da Lei 10.602 dá poderes ao Conselho que seja uma mera associação privada, né? E os artigos que davam poderes ao Conselho de fiscalizar, punir, cobrar anuidade foram vetados. E, pessoal, o que esses conselhos têm feito? Hoje, a criptonita, né, digamos que a cruz, né, do Conselho hoje é a Lei 10.602, que cria o Conselho. Eles hoje querem falar da 14.282, aonde em um dos seus artigos fala que o despachante documentalista, na Lei 14.282, de 2021, que o despachante documentalista é aquele filiado aos conselhos. Beleza. Só que a lei que cria os conselhos, né, houve veto presidencial, justamente nos artigos onde dava poderes deles de ser uma autarquia pública, que hoje eles falam que é sui generis. Isso não existe, tá, pessoal? Isso não existe. Inclusive, como eu disse, o ministro Aires Brito e o Fachin fala sobre isso, né? E agora o ministro Nunes Marques também, em seu voto, ele deixa bem claro uma situação péssima para o Conselho, tá, pessoal?
Então, eu vou compartilhar aqui com vocês aqui a tela aqui, pessoal, da nossa ADI, que está lá, ó. Vou compartilhar aí agora com vocês aí, ó. Vocês estão vendo, é a ADI 6755, tá? Essa ADI proposta para o Procurador-Geral da República, várias ADIs, né, que estiveram aí no Brasil, inclusive uma que derrubou a lei do Paraná, pessoal, onde o despachante fazia vistoria de veículo e emitia seus documentos. Esse procurador foi provocado por quem? Alguma entidade que tenha interesse. E olha, pessoal, quem está aqui com a Mitscuri? Aqui, ó, o Conselho Regional, tá? E também a DESDOC entrou aqui, pessoal, aonde levou, com certeza, para o ministro Nunes Marques, o entendimento do qual ele colocou o despacho lá péssimo para os conselhos. Então, pessoal, está aqui o andamento, ela iniciou aqui o julgamento dela, que fala, ó, agendado para o dia 23 ao dia 30. Então, essa é a minuta, pessoal, é a DI 6755. E agora eu vou colocar aí para vocês aí. Então, pessoal, este é a minuta do voto do ministro Nunes Marques, tá, pessoal? Vou colocar aqui, ó, desde cima, tá? Não se encerrou, né? Vou colocar aqui para vocês aqui que vocês vejam aqui o cabeçalho aqui da ação. Tá aí, ó. Voto. O senhor ministro Marques, relator. Então, é sobre a lei 18.037 e os decretos que seguia. Mas, pessoal, olha o que o ministro, na ADI 6755, fala com relação aos conselhos e que vocês não podem permitir, tá? Que isso... que eles falem coisa diferente aí com vocês, despachantes. O ministro fala, no que concerne aos serviços despachantes da Lei Federal 10.602 de 2002, notem, colegas despachantes do Estado de Minas e do Brasil, o ministro nessa ADI, ele não cita a Lei 14.282 de 2021, visto que o conselho que está lá com amigo da corte fala sobre ela, né, e coisa e tal, o ministro ignora essa lei e ele faz como eu falo com vocês. Ele vem na criptonita, né, na cruz, que hoje o conselho corre dela, ele cita a lei 10.602. Então ele fala assim, no que concerne ao serviço despachante, a lei federal 10.602 de 2002 dispõe sobre o Conselho Federal e os conselhos regionais despachantes documentalistas, órgãos normativos e fiscalização. Artigos 1 e 2. Reconhece a autonomia desses profissionais. Beleza, lá no artigo 5º. E veda apenas a prática de atos privativos de outras profissões. Está lá no artigo 6º, parágrafo único da Lei 10.602. E olha aqui a lavada que o ministro dá nos conselhos. O diploma sofreu veto presidencial. O ministro fala assim, colegas ministros do STF, a Lei 10.602 sofreu veto. O que é veto, pessoal? Ela não permitiu que artigos, o qual eu venho falando há anos aí para vocês, foram retirados da Lei 10.602. Em especial, os artigos e parágrafos que falavam que o conselho, inclusive, pessoal, o artigo onde fala que não poderia criar outros conselhos, ele foi vetado. Se veta essa situação, pessoal, a lei falava assim, não pode ser criado outros conselhos. Aí o presidente vetou. O que o presidente falou? Pode criar outros conselhos, tá, pessoal? E aí veio lá os vetos também que falavam o seguinte, o conselho não pode fiscalizar, ele não pode punir e nem criar, cobrar anuidades. Então, o ministro está falando assim, o diploma sofreu veto presidencial mantido pelo Congresso Nacional. Justamente, olha que lindo, pessoal, o que o ministro fala? Justamente em relação à regra, o que se tornava regra, o que era obrigatório e não é mais,
o que se tornava a regra, o que a regra se tornava atividade de despachante documentalista privativo. O que é isso? Eu só posso ser despachante se eu estiver habilitado no conselho respectivo. Então, ele fala assim, não, justamente aonde tinha a regra que tornava a atividade documentalista privativa de pessoas habilitadas no conselho, não é mais. Ou seja, caindo aqui no estado de Minas Gerais, ADI 6755, qualquer pessoa pode ser despachante. Não precisamos de estar afiliado ao conselho. O ministro está falando isso. Justamente a ação que eu, Anderson Matheus, ganhei aqui no estado, onde falava o seguinte, o próprio desembargador, porque o Detran recorreu, falava, o desembargador disse, ora, o conselho aqui é só uma associação privada. Então, pessoal, deram um tiro no pé aqui no estado de Minas, porque na própria ADI não cita a Lei 14.282 de 2021, e ainda o ministro, brilhantemente, fala o seguinte, que não é necessário de ser despachantes estar afiliados ao conselho. Então, pessoal, assim como eles estão usando essa minuta, né, que se isso é uma minuta, é o que o ministro vai realmente votar, né? A gente vai também usar essa minuta para que o judiciário daqui, caso, né, dê alguma decisão favorável de que o despachante esteja inscrito no conselho, a própria ADI fala que não é ato privativo de ser despachante documentalista, está inscrito no conselho. Então, pessoal, é isso que eu queria deixar para vocês aí, tá? Você, despachante do estado de Minas Gerais, perca um tempinho para você ver esse vídeo aí, tá? Para você se entender, tá? A nossa lei, infelizmente, ela vai cair. Vão nos tirar prerrogativas, o que já está sendo feito nas UAIs aí, né, pessoal? Agora, quem provocou essa situação? Vocês sabem quem provocou essa situação. E agora ficou uma situação ainda pior, por quê? O Supremo Tribunal Federal, na ADI 6755, fala expressamente o seguinte, em outras línguas aqui, para mim ser despachante, eu não preciso de estar no respectivo conselho e nenhuma entidade representativa. Hoje, a Maria, o João, o Joaquim, o Júlio, o Antônio, o Felipe vão ser despachantes. Ele simplesmente vai virar e falar assim, olha, eu represento o meu comitente, o meu cliente. E pronto, acabou. Tá, pessoal? Curtem esse vídeo aí, propaguem eles, tá, pessoal? Espalhem isso aí, né? E vamos nos manter aqui, pessoal. A Desdoc está sendo presidida pelo Heleno, pelo vice-presidente, na minha falta, tá, pessoal? E vocês podem sim, tá? Não tendo mais uma entidade, essa DI caindo e não tendo mais obrigação de você estar inscrito em nenhuma entidade aqui no estado de Minas Gerais, muito menos estar inscrito junto ao conselho. Pessoal, acredito que vocês tenham que ter uma entidade representativa, que seja o sindicato, Desp Minas, o próprio conselho ou a Desdoc, mas procurem, pessoal, estar filiado, não mais hoje por obrigação, caso essa lei realmente venha a cair, eu acredito que ela vai cair, procure uma entidade séria que represente, sim, os seus interesses. Tá ok, pessoal? Grande abraço, fique com Deus, curta esse vídeo aí e se inscreva nele.